E aí, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos falar de pontos de ressuscitação, vamos dizer assim, tá? Pontos de emergência dentro da acupuntura, que auxiliam muito no caso de um paciente passar mal perto da gente, né? Ter um AVC ou ter um desmaio, né? Uma epilepsia. Então, são pontos que ajudam no pronto-socorro, vamos dizer assim, tá? Quando a gente utiliza esses pontos, a gente faz com que, se tiver possibilidade de sequela, né, que essas sequelas sejam as menores possíveis, tá bom? O primeiro ponto, né, que eu quero passar, na verdade, é um ponto extra. Ele se chama extra por estar fora do canal dos meridianos principais, né, fora dos meridianos principais, e talvez algum, né, que acaba caindo dentro de um meridiano ou outro, mas a maioria está fora, por isso se chama ponto extra, né? Pontos extraordinários fora do canal. O primeiro deles, na verdade, são 10, mas é um mesmo nome, tá bom? Eles são pontos na ponta dos dedos, bem na pontinha, é bem aqui perto da unha, não sei se vocês conseguem ver. Tá? Não é na polpa digital, é perto da unha, 1 milímetro mais ou menos aqui da unha, tá? Em todos os dedos. Quando a gente perfura esses pontos, no caso um acupunturista, tá, gente? É preferível que a gente faça sangria, né? Que o sangue extravase desse ponto, para que a gente consiga, de uma maneira mais eficaz, reduzir o calor desse sangue e o vento, retirar o vento interno, tá? Quando existe uma síncope, né, um desmaio ou o próprio AVC, a gente considera como um vento interno, né, que ele é causado por um calor excessivo do fígado, né? O fígado, como já falei algumas vezes aqui, ele é responsável pelo fluxo harmônico de Qi, que é a energia, e de sangue para o corpo todo, né? Quando existe uma desarmonia, um desequilíbrio nesse fluxo, a gente fala que estamos com o vento interno, né? Que é aquilo tudo bagunçado, aquele furacão lá dentro, tá? E é esse vento associado com calor excessivo no sangue que causa-se, né, o AVC, a grande maioria dos problemas neurológicos, tá bom? Por essa desarmonia no fígado. Então, se um paciente passar mal do seu lado, você perceber que está tendo um AVC, um ataque epilético, por exemplo, na epilepsia a gente vê o vento, né? A pessoa treme, então aquele fluxo está muito intenso, de uma maneira desarmônica, e chega a dar até, você consegue visualizar o vento, né? Aquele tremor na pessoa. Então, esses pontos vão ajudar a eliminar de forma eficaz esse calor e o vento interno, tá? O primeiro ponto que eu gostaria de passar. Quem não é acupunturista, você pode, com a outra unha, né, você pressionar todos os 10 dedos, tá? Pressiona, mas como de maneira forte, de uma maneira firme. Não é só palpar ou pressionar como a gente pressiona para estimular o ponto. Eu preciso estimular de uma maneira eficaz e rápida, então pressionar mesmo com força e tirar com a ponta da sua unha, tá? Para poder dar aquele estímulo intenso na região. Outro ponto que a gente usa também é um ponto de ressuscitação mesmo, é o VG26. Ele fica bem aqui assim nesse sulco entre o nariz e o lábio aqui, bem no meio dele, no centro, tá? Não sei se dá pra ver, bem aqui no meio. Esse ponto, para que o acupunturista pode colocar a agulha no sentido da base do nariz, né, inclinadinha assim, e que não é a mesma coisa, pressiona com a unha de uma maneira forte e tira. Ele é um ponto de ressuscitação em si, ele abre os orifícios, ele é considerado um ponto fantasma, tá? Ele abre os orifícios para que tudo esse vento saia, ele reduz o vento interno e ele reduz o calor no sangue, tá bom? É um ponto, é considerado ponto de ressuscitação, tá? Então é importante fazer o VG26 no caso de desmaio, AVC, epilepsia, né? Qualquer tipo de perda de consciência, tá bom?
Mais um ponto é o VG20, aquele no topo da cabeça. Então, a gente coloca aqui o dedão no ápice da orelha e com o indicador a gente acha o ponto aqui no topo da orelha. O VG20, ele é um ponto que ele abre os orifícios da mente, vamos dizer assim, né, da cabeça. Ele nutre ali a região, harmoniza o fluxo na região cerebral e ele nos conecta, né, com a energia do alto. Então, puxa, quando a gente tem um problema em que a gente desconecta essa energia, né, a gente precisa trazer de volta, a gente precisa subir essa energia. O VG20 ele faz isso, a função desse ponto é essa, né? Ele trazer a energia de baixo para cima. Então, acordar o paciente ali, puxar essa energia de volta para o cérebro, harmonizar o fluxo ali na região. Outro pontinho que eu gosto é o VC6, ou também o pericárdio 6, né? VC6 que eles falam. Ele fica aqui no pulso, a 2 Chisuns que a gente fala, né? Da linha de flexão do punho, ou então 3 dedos, tá? Bem no centro aqui, entre 2 tendões. Não sei se vocês já repararam, principalmente em novelas, em filmes antigos, que quando uma pessoa desmaia, eles passam álcool e esfregam o pulso. Não é o álcool que vai acordar a pessoa, tá, gente? É o estímulo desse ponto, que é um ponto cardiotônico, tá? Ele ajuda a regular a pressão, ele harmoniza o fluxo de energia no tórax, né? Na região de coração e pulmão. Então, é um ponto que, por exemplo, numa parada cardíaca pode estar ajudando, né, a harmonizar ali, a voltar a respiração, ao fluxo de energia chegar ao coração, tá bom? Então, mesma coisa, você pode pressionar ou então estimular o ponto. Nesse momento de que a gente precisa fazer com que a pessoa volte à consciência, o estímulo ele tem que ser intenso, tá, gente? Não adianta a gente apertar e ficar segurando de 1 a 3 minutos. Não vai resolver, a gente precisa de um estímulo mais intenso. Então, aperta com a unha, massageia, bate no ponto, tá? A gente precisa fazer com que essa energia chegue naquela região o mais rápido possível, tá bom? Tem mais alguns, tá? Mas assim, de uma maneira fácil, seriam, assim, no momento do desespero, esses pontos são de extrema importância, tá? Existe um ponto que ele é praticamente, a gente não usa, na verdade, na prática clínica, que é um ponto muito sensível, numa localização mais delicada, né? É o ponto VC1. Onde ele se localiza? Ele fica ali no períneo, tá? Entre o ânus e a vagina, ou entre ânus e o escroto, tá? É um ponto muito delicado, né? Numa região em que a gente não consegue tratar. Então, durante as práticas clínicas, a gente utiliza outros pontos para poder alcançar a função do VC1, mas uma função que só ele tem e que não tem jeito da gente, né, buscar outro ponto alternativo, é que ele acorda o paciente de afogamento, tá? Ele é um ponto para afogamento. Então, por exemplo, num filho da gente, né, afogou, a gente pode tacar o dedo entre, né, a região ali. Ele ressuscita mesmo, né, imagina. E agulha nessa região. Então, é complicado pra gente estar fazendo, mas é um ponto que acorda de afogamento, tá? Ressuscita do afogamento. É uma característica que até hoje eu só vi nesse ponto, né? Que só estudei nesse ponto, tá bom? Eu já tive experiência aqui no consultório com esses pontos da ponta dos dedos e o VG20, que foi o que eu utilizei na hora. Eu tinha uma paciente, né, na época, uma aluna de Pilates, e aqui na clínica nós temos a prática de aferir a pressão antes da aula, né, de todos os alunos, dos pacientes, antes de começar a aula. E ela já era uma senhora, e eu notei que ela chegou falando um pouquinho mais enrolada do que ela já costumava falar, sabe? Medi a pressão estava alta, eu não lembro, não me recordo agora o valor certinho da pressão. E eu perguntei pra ela, falei, a senhora tá sentindo alguma coisa, dor de cabeça, ou tontura, algum desconforto? Ela falou assim, não, eu não tô sentindo dor não, mas eu tô sentindo a minha língua inchada, né? E é um dos sintomas do AVC, né?
a língua, você começa a perceber que a sua língua está maior do que o normal. Então, ela falei, pronto, tá tendo AVC agora, né? Coloquei ela deitada na maca, fiz os pontos de emergência, esses da ponta dos dedos e do topo da cabeça. Gente, eu não me recordo agora do nome desse ponto específico assim, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo depois pra vocês, mas eu não me recordo. É 10... Ai, gente, é 10... Eu não consigo me lembrar, tá? Mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o nome mandarim, o nome chinês e a tradução para vocês, tá? Eu fiz esses pontos e coloquei o VG20 e corri com ela para o hospital, né? Coloquei ela no carro e levei ela para o hospital. Ela ficou, realmente ela estava tendo AVC, ela ficou 3 dias em internação, só em observação. Ela não teve sequela nenhuma, nem a fala dela ficou alterada como ela estava apresentando, né? Graças a Deus ela ficou super bem. Foi só um susto, vamos dizer assim, mas eu tenho certeza que a acupuntura nesse momento foi crucial para que não existissem sequelas graves, né? Ela continuou aqui com a gente na clínica por mais um tempo. Aí depois veio pandemia, essas coisas todas, e acabou que ela deixou de frequentar aqui. Mas em relação ao AVC foi tudo tranquilo, tá? Então eu posso dizer para vocês com toda certeza que a acupuntura sim ajuda na diminuição dos riscos, né, das sequelas e a voltar o paciente da síncope, do mal que ele está sentindo naquele momento. Óbvio que não vai excluir a ida ao médico, né, ao pronto-socorro, ao socorro em si, tá bom? A gente não pode, uma medicina não exclui a outra, tá, gente? Pelo amor de Deus. E esses dias eu estava assistindo até uma série que eu já até coloquei no Instagram a respeito, e eu vou ver se eu consigo colocar para vocês aqui uma cena dessa série em que ele faz a ressuscitação de uma menina com esses pontos e mais alguns que eu não falei aqui. Na verdade, acho que foram esses mesmo que eu falei. Só que ele faz com uma técnica diferente, ele faz com a transfixação, que é passar a agulha de um lado para o outro, tá? Eu tenho um pouco de receio dessa técnica, porque existem estruturas, né, internas ali que são nobres, por exemplo, o nervo, e é uma agulha, né? Então eu tenho certo cuidado a respeito de transfixação, tá bom? Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês e eu vou narrando os pontos que foram colocados, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de grande valia. Utilizem, espero que vocês não precisem utilizar esses pontos, né? Nesse sentido, no sentido de ressuscitação. Óbvio que esses pontos têm outras funções além dessas, mas de coração espero que vocês não precisam utilizar eles nesse sentido, né? E se necessário for, que eles possam trazer para vocês resultados tão bons quanto trouxeram para mim na minha prática clínica, ok? E é isso por enquanto. Vamos ver se a gente consegue colocar o vídeo agora. E qualquer dúvida pode entrar em contato, estou aqui à disposição. Muita luz para todos e até a próxima, se Deus quiser.